No primeiro bloco, você conferiu o trabalho de arborização urbana e o grande impacto ambiental que ele traz para o nosso planeta. Agora você vai conferir o serviço de jardinagem, paisagismo e compostagem orgânica realizado aqui na cidade de Manaus. As árvores podem viver muito. Há registro de carvalhos e sequoias com mais de 5.000 anos. Isso faz delas os seres vivos mais antigos na face da Terra. Muitos estudos, como catástrofes climáticas, podem e devem ter registros em seus anéis de crescimento. Eles são como livros com registros do clima da Terra e podem ser acessados. A cidade de Manaus, apesar de estar situada na maior reserva ecológica do mundo, foi considerada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do ano de 2012 a cidade com o menor percentual de arborização dentre as 15 cidades com mais de 1 milhão de pessoas. Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marcelo Dutra, plantar árvores em Manaus é uma prioridade da gestão atual. A determinação do prefeito é que nós façamos a redução das ilhas de calor, possamos atacar nos corredores de vento, possamos melhorar a qualidade ambiental. E a arborização participa de todos esses segmentos, sendo que Manaus deixou de ser uma cidade onde simplesmente se falava em arborização, se dizia de arborização, mas se fazia muito pouco. E aos poucos é visível a ação da prefeitura na cidade. Só na André Araújo, uma das principais avenidas de Manaus, já foram plantadas aproximadamente 570 mudas. Ali já houve o replantio pelo menos 5 vezes, por conta do vandalismo. Preservação e conscientização ambiental ainda é uma deficiência da região. É só pensar que é seu. Se nós pensarmos que todo patrimônio público é nosso, nós vamos ter um cuidado muito maior. A prefeitura bem que tenta proteger as mudas e as plantas com grades como essa, mas a sociedade precisa colaborar. Nós temos hoje a total consciência de que gestão ambiental só se faz com a participação ativa do nosso maior interessado, que é o patrão, né? O povo. Nós hoje sabemos que todo o clima urbano está alterado pelo impacto da vivência humana e nós precisamos que essa sociedade comece a fazer a recomposição da qualidade de vida. Uma das exigências do plano diretor de arborização é que sejam plantados no mínimo 70% de espécies nativas. Ele é feito essencialmente com espécies arbóreas florestais. São aquelas espécies de madeira da floresta amazônica que interagem com o nosso ecossistema e que são plantados nas vias públicas, geralmente escolhidos a partir de raízes pivotantes, são raízes profundas que não racham as calçadas, como o pau-pretinho, jutairana, ipê, além de outras espécies. Esse fator parece irrelevante há tempos atrás. Na Avenida Boulevard Álvaro Maia, por exemplo, as árvores são predominantemente flamboyant. Apesar de ser muito ornamental devido às suas belíssimas flores, seu uso na arborização urbana fica recomendado apenas a parques e grandes espaços, devido à sua altura de 7 a 10 metros e às suas raízes muito superficiais e danosas, que destroem as calçadas ao seu redor. Muitas espécies exóticas, digamos que algo muito longe da nossa realidade. Você vê, por exemplo, o palmeira imperial fazendo arborização urbana. Além do atrofiamento por não ser uma espécie regional, ela jamais vai contribuir com o nosso microclima, com o nosso ecossistema urbano. Arborizar a cidade não é difícil e nem custa caro, pelo contrário. O mínimo possível. Quando nós assumimos, a primeira coisa que nós entendemos que era necessário era ajustar os gastos públicos. E na área de meio ambiente, nós tivemos a primeira ação de equilíbrio na área de conta de investimentos. A prefeitura torna acessível a aquisição de mudas para quem quiser plantar no quintal de casa, por meio do programa Meu Pé de Fruta. As pessoas que querem colocar árvores nos seus quintais e que a gente precisa também atacar nesse ponto, que são as árvores frutíferas. E aí nós temos mais de 30 espécies de árvores frutíferas, dependendo do tamanho do quintal.
Essa é uma outra preocupação da Secretaria. Hoje nós temos 10 locais onde as pessoas podem pegar mudas à vontade, com assistência técnica e orientação, não só no trato, mas na escolha da muda para o espaço adequado. São 6 pontos de distribuição de mudas em Manaus. Até 5 mudas é possível levar sem problemas, mas que esse número é só enviar um ofício para a Prefeitura. Os locais de distribuição são estes: Horto Municipal, Parque do Mindu, Jardim Botânico, Refúgio Sauim Castanheiras, Parque dos Bilhares e Parque Lagoa do Japim. Para compor a beleza da cidade de Manaus, as plantas são fundamentais e quem cuida do paisagismo e da jardinagem dos logradouros públicos é a Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos. Toda essa produção começa a partir da compostagem, um processo de reciclagem da matéria orgânica que propicia um destino útil para os resíduos orgânicos, como o adubo para as plantas. A obtenção desse material começa a partir das árvores. A Secretaria de Limpeza Pública, ela tem uma equipe de corte e poda. Então, todas as árvores de Manaus que ficam nos passeios públicos, nas avenidas, nas praças, então elas periodicamente sofrem uma podagem ou, infelizmente, quando uma árvore morre, tem o corte. Esse serviço só é possível após um laudo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que envia uma equipe técnica ao local para verificar a situação da árvore. Depois da poda, essa árvore ela é recolhida pela limpeza pública e ela é destinada ao aterro controlado de Manaus. Lá dentro do aterro, nós temos uma equipe onde esse resíduo é trabalhado. Então, ele é triturado. Ele vai para um determinado local, ele é feita uma trituração no equipamento e depois disso ele é agregado junto com o resíduo de uma célula. O aterro onde é feita essa compostagem fica no quilômetro 19 da BR-110. Uma equipe de 80 pessoas, aonde ela se depara com uma praça ou uma avenida que está precisando ter um corte de grama, reposição de plantas. Então essa equipe, a Secretaria de Limpeza Pública ela vai no local, começa a efetuar o serviço. Aqui é o viveiro onde são produzidas por meio da compostagem as mudas que vão compor o paisagismo da cidade de Manaus. Esse viveiro fica dentro da Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos. O adubo utilizado aqui é o composto orgânico produzido no aterro, após ser misturado com barro e pó de serragem. Por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho no Boulevard Álvaro Maia e também na Avenida do Turismo, onde a gente percebeu que no período noturno, durante o dia mesmo, carros passam por cima do canteiro, por cima das plantas, motos também. Então pessoas até olham uma planta, acham bonita, tentam arrancar para levar para sua residência. Então eu quero que a população se sensibilize nesse ponto e todos se unam para a gente manter esses locais. Esse processo de compostagem traz um impacto positivo para o meio ambiente. O acúmulo de resíduos orgânicos a céu aberto favorece o desenvolvimento de bactérias, vermes e fungos que causam doenças. Com a compostagem, além de se evitar a poluição e gerar renda, faz com que a matéria orgânica volte a ser usada de forma útil. A partir do momento que você gerou um resíduo e você trabalhou ele correto, então está reutilizando, trabalhando e reutilizando ele com um outro segmento, você está deixando de gerar um impacto, seja ele no aterro controlado de Manaus, seja ele em uma área, um terreno baldio. As árvores nas ruas estão sujeitas às mudanças climáticas, à poluição, ao vento forte, ao vandalismo. E além de tudo isso, há também as pragas chamadas ervas de passarinho. Ela suga a seiva da planta, cobre a planta, impedindo a fotossíntese da própria planta. Ela pode levar a planta à morte.